Deuteronômio 9, a partir do verso 6, você vai ficar com a sua Bíblia aberta ou o aplicativo acessado, porque eu quero objetivamente apresentar este sermão naquela série de todos os livros da Bíblia, e a gente vai ler o texto à medida que eu for aqui pontuando, já que será um texto bem longo, do 6 até o verso 29, capítulo 9, a partir do 6 até o final, mas fique com a Bíblia aberta, tá bom? O que eu quero pensar agora, que eu estou sugerindo o título, é Histórico Nada Recomendável de um Povo. Este é o título. Histórico Nada Recomendável de um Povo. Deixa eu advertir um pouquinho aqui, de repente, se você navega por essas águas. Há muita gente que diviniza Israel, torna Israel quase que um povo assim, nossa. Meus irmãos, ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que o histórico desse povo não é recomendável. Não é. Até hoje, como um povo. Tem gente que pensa que em Israel todo mundo é, hoje no caso, que todo mundo é santo, todo mundo. Não. Naquele tempo, inclusive, era muito difícil. Eu já fiz aqui uma comparação, para você ter uma ideia, e eu vou repetir, porque é sempre bom. A gente precisa ser crítico, ler a Bíblia com a unção de Deus e também com o raciocínio de todos os elementos que a gente puder ter à disposição. Mas eu já fiz aqui para efeito de comparação, quando Elias estava desesperado, chateado lá na caverna e não queria prosseguir, ele falou com Deus algo. Ele falou assim, eu fiquei, lembra como é que ele ficou? Sozinho, não falou isso? Aí Deus disse para ele assim, não, você está enganado, você não está sozinho. Tem quantos com você? Hein? Quantos? Hein? 7.000. 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Do povo tinha 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Para você não achar que são 3.500 pessoas, porque 7.000 joelhos, 2 joelhos para cada pessoa, 3.500, não. O Romanos vai dizer que são 7.000 israelitas. Então 7.000 joelhos ali é uma figura de 7.000 pessoas. Você sabe quanto que eram 7.000 do número de pessoas daquela época lá? 1%. Você sabe o que é isso? 99% tinham se curvado a Baal. Está lá na Bíblia. E aqui agora nós vamos ver no livro de Deuteronômio, que é um livro que é chamado de repetição da lei, ou a segunda lei. Segunda no sentido de ser repetida. Há sim algumas ponderações, mas de maneira geral é assim. Por exemplo, há um comentário chamado Bacon, acho que a pronúncia é essa. Tem 6 autores, que eu não alistei os nomes aqui, e ele diz que é provável que o título de Deuteronômio tenha sido retirado de uma expressão grega, Deuteronômio touto. Segundo a Septuaginta, faz parte, é uma frase que diz um traslado desta lei. Literalmente, esta segunda lei, levando em conta que a maior parte do livro consiste em reformulações da lei feita por Moisés, reformulações feitas da lei por Moisés, na véspera da travessia do Rio Jordão, para entrar em Canaã. E este título foi aceito e está aí na nossa tradição, como o livro chamado Deuteronômio. É interessante que, na sua maioria, é uma série de discursos feitos por Moisés, diz esse comentário. Estão na linguagem do povo e são dirigidos a todo Israel. O propósito é lembrar os velhos e informar os jovens acerca do concerto com o Senhor e das leis que o compõem. As exigências são lealdade absoluta ao Senhor e separação de todos os falsos deuses e sua adoração.
Nesse sentido, o Senhor é um Deus ciumento, que não tolera rivais e repudia a lealdade dividida. Nada que tenha a probabilidade de desviar seus filhos de adorá-lo ou de corromper-lhes o caráter e a conduta deve subsistir. Cananeus licenciosos devem ser destruídos para que não contamine o povo santo com as práticas pecaminosas destes povos. Os ali tratados devem, os tratados difíceis devem nos fazer estremecer, mas a degradação da raça eleita para o advento do Messias teria efeitos ainda mais difíceis. Mas o livro contém composições aprazíveis e majestosas. Neste livro, mais do que em qualquer outro do Pentateuco, Deus declara o amor por seus filhos e o desejo que lhes devota. Deus ensina seu povo a ser misericordioso, generoso para com os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. A insistência inflexível na justiça. A justiça deve ser feita indiscriminadamente aos ricos, aos pobres, aos grandes e aos pequenos, e ir a ponto de corrigir pesos e regular medidas. Deuteronômio é um livro prestativo e amistoso. É um livro que traz esse reforço, a ideia de um Deus que cuida e que ser obediente a Ele vai nos abençoar poderosamente. Então, de maneira objetiva, eu pontuei algumas coisas que aqueles comentaristas falaram. Esse é o livro de Deuteronômio. Então, é como que se Moisés, nos seus discursos, dissesse: olha, eu quero repetir o que Deus falou até então, e vocês precisam prestar atenção nisso. Aí, aqui no capítulo 9, verso 6, é um dos discursos de Moisés. É uma das abordagens que Moisés faz e que separamos para hoje. E aí, eu vou dividir do verso 6 até o 9 em 3 blocos. O primeiro bloco é o verso 6. E este bloco tem um nome chamado meritocracia zero. Verso 6 diz assim, você está com a Bíblia aberta? Eu estou lendo na NAA, eu acho que é que está ali também. Não é isso? Então podem ler comigo juntos, vamos ler juntos? Saibam, pois, que o Senhor lhe dá esta boa terra, pois é, verso 6. Então Moisés já disse assim: olha, saiba de uma coisa, não é por causa da justiça de vocês que o Senhor seu Deus lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Teimoso. Esse é um discurso de Moisés para aquele povo. Está vendo como que às vezes a gente quer divinizar esse povo? Quer dar a esse povo um status de exemplo da dignidade, da honradez. Não, Moisés está dizendo, vocês são um povo teimoso. Então, Moisés estava dizendo, vocês não vão receber a terra por mérito pessoal, porque vocês merecem. Vocês vão receber a terra porque Deus está oferecendo a vocês. Deus está dando a vocês essa terra. Não é mérito. Aqui a meritocracia é zero. Não há nenhum mérito. E é interessante que esse destaque vem, de certa forma, nos alertar, porque há uma tendência do ser humano em transitar na estrada do mérito pessoal. Há algumas áreas da vida que você pode trabalhar a meritocracia. Pode ser. Sim. Mas olha, se a gente for olhar a rigor, nem área nenhuma deveria ser trabalhada pura e simplesmente a meritocracia.
Como é que você vai avaliar, por exemplo, fulano merece estudar no curso tal, porque ele se dedicou e ele tirou nota melhor. Você olhou o mérito aqui, mas peraí, a gente olha assim, mas como é que Deus vai olhar? Como é que foi a base dele? Como é que foi a caminhada dele, desse aluno, dessa criança? Como é que foi o histórico? E como que a gente vai dizer que um outro não teve o mérito, não pode alcançar aquilo porque não teve mérito, se ele não teve as mesmas oportunidades? Mas considerando que é possível você transitar em alguma área com o valor da meritocracia, diante de Deus e diante daquilo que Deus nos concede, não há qualquer possibilidade. A meritocracia é zero. E a gente tende a transferir isso. Sutilmente, isso entra na nossa cabeça, na nossa história. A famosa declaração, você recebe o que merece, não é verdadeira. Nem quando é algo positivo, também quando é algo negativo. Não é verdade. Essa atitude é desumana. Como explicar para pais que receberam um bebê com uma doença congênita, que a experiência é resultado do que eles merecem? Como é que você vai explicar isso? E o outro que recebe um bebê saudável. Se você quiser trabalhar, isso você vai ter que considerar essas questões. Não há merecimento. E se houver algum merecimento, se fôssemos receber segundo os nossos méritos, a nossa caminhada seria marcada muito mais com problemas sérios e dores permanentes do que momentos de alegria. Porque nós merecemos o castigo, nós não merecemos o bem. Mas na maioria dos casos, a vida é cheia de momentos alegres. Na maioria. Mesmo pessoas que sofrem, provavelmente experimentam mais momentos de alegria. Há casos que a dor é permanente e por muito tempo, mas na maioria a vida é muito melhor do que os momentos tristes e sombrios que experimentamos. Então o que a gente deve aqui agora refletir é isso. A minha compreensão de Deus se baseia se eu mereço alguma coisa, ou se Ele é bondoso, generoso comigo, e me abençoa, me alcança, me dá vida sem esse mérito meu. É isso que a gente precisa desenvolver. Não permitir que em nenhum momento essa meritocracia tome lugar na nossa vida. Segundo bloco, vai do verso 7 ao 24. E eu estou dando aqui então o título, que é uma parte do título geral. Histórico nada recomendável. Agora eu vou ler e você vai acompanhar de maneira assim bem atenta o que está escrito aí. Olha só, Moisés disse inicialmente, olha, saibam que vocês estão recebendo não é por mérito. Agora o verso 7. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês, a ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, do meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, levante-se, desça depressa, porque o seu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei.
fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte que estava em chamas, as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, a ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote-Ataavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhes dei, vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor seu Deus, e não creram nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Meu Deus, desculpem, que histórico está aí. Moisés traz um relatório, uma lembrança. Já pensou se aquele povo fosse se apresentar para algum outro povo e, sei lá, levasse essas informações? Olha, nós somos este povo aqui. Ninguém ia querer nem ver perto, não queria nem saber. É um histórico manchado, marcado pela desobediência, pela rebeldia, povo de dura cerviz, povo que recebia as orientações. E olha, uma das maiores formas de soberba é a resistência às orientações. Sabia disso? Um soberbo pode ser soberbo transmitindo a maior paz e tranquilidade. É só resistir às orientações. Então é fácil você perceber se você é soberbo, se você é rebelde ou não, se eu sou ou não. Qualquer área da vida, há orientações. Elas são claras, são específicas, são objetivas. Nós ouvimos, nós não nos indispomos contra elas. Mas no fundo a gente fala: eu vou fazer isso não. Isso é soberba. Isso é rebeldia. Qualquer área da vida. Assim era esse povo. Não era um povo que afrontava diretamente a Deus, mas a sua conduta era essa resistência à orientação. Era resistência a essa normatização, essa orientação. E no dia a dia isso pode acontecer com a gente. Às vezes a gente não sabe, mas, por exemplo, aplicando para, vamos dizer, um ambiente de trabalho. Então tem um funcionário e você é o líder ali, e você orienta quanto a algumas questões de procedimentos e tudo. Ele recebe tranquilamente, mas ele não cumpre com o empenho, com a disciplina, com a obediência, ele não cumpre. E aí tenta, inclusive, racionalizar, justificar, mas não há qualquer
razão para isso. Na verdade, ele está revelando, sem que se perceba, uma resistência à orientação. E essa resistência é uma soberba, é uma rebeldia. Mas admitamos que alguém argumente, mas vem cá, e se a orientação for equivocada? Permanece o princípio, é resistência. Essa orientação equivocada deve ser então confrontada com amor, com respeito, isso é outra história. Mas nunca ouvir e camufladamente não seguir as orientações. Dá para entender mais ou menos o que eu tentei exemplificar aqui agora? Ou não? Deu? É isso aí. Por quê? Porque a soberba pode aparecer de maneira muito sutil na vida. E esse povo não ouvia as orientações, era muito oscilante. De repente a gente diga, mas olha, eu não ajo assim, eu não sou desobediente. Mas sutilmente a gente pode também agir assim. Quantas vezes assumimos algum compromisso diante de Deus e logo depois nos esquivamos? Não seria uma forma de não obedecer às orientações? Às vezes a gente olha para esse povo e fala assim, que povo terrível. Não, eu não sou assim, graças a Deus. Que a gente não seja rebelde com essa intensidade. Mas, se a gente resiste às orientações, e se de repente a gente assume algum compromisso diante de Deus, e logo na frente nós nos esquecemos, nos esquivamos, não cumprimos, nós estamos revelando a mesma rebeldia. Quantas vezes ouvimos Deus falar sobre necessidade de arrependimento? Assumimos na hora a atitude e uma semana depois fazemos as mesmas coisas. Fazemos as mesmas coisas. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, não errem. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Às vezes a gente não atenta para isso. A gente pensa que isso é só para gente incrédula. Não, Paulo estava escrevendo para uma igreja. A igreja na Galácia, aos Gálatas. E às vezes, colheitas que surgem depois, na verdade, são manifestações da semeadura que foi feita tempos atrás. Eu vou pregar hoje, se Deus permitir, à noite, e o título é Oração Respondida não significa vida correspondida. Acho que é isso. A gente vai ver esse cenário. Às vezes uma semeadura lá na frente, a gente não percebe. Nós precisamos estar atentos e na verdade, refletir. Qual é o contexto da minha vida? Que histórico é a minha vida? Não um histórico de perfeição, não é isso. Não seremos nunca. O nosso histórico é recomendável. A minha vida é uma vida que tem um histórico recomendável ou não? Porque de repente, sutilmente, nós somos induzidos, conduzidos a caminhar com essa resistência, com essa soberba de não ouvir a orientação. Moisés disse para esse povo, olha, esse histórico de vocês é muito ruim. Que a gente avalie qual é o meu histórico. E o terceiro bloco vai do verso 25 ao verso 29. E eu estou dando então o título que é o seguinte: oração do líder Moisés e súplica por misericórdia. Diz o texto então: assim fiquei prostrado diante do Senhor. Durante 40 dias e 40 noites estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês.
Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são teu povo e a tua herança, que tiraste com teu grande poder e com o braço estendido. Moisés suplica ao Senhor e clama por misericórdia. O primeiro verso do capítulo 10 diz assim: naquele tempo o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba o monte para encontrar-se comigo. E aí vai se desenvolver uma resposta de Deus, mais uma vez, agindo com misericórdia na vida daquele povo. Que coisa interessante. Deus não tem limite para a sua misericórdia. Deus não tem limite para o seu proceder amoroso e generoso. Deixe-me advertir de uma coisa: isso não tira consequências. Às vezes tem gente que pensa: Deus me perdoou, por que está acontecendo isso comigo? Consequências. Ninguém anula consequências da semeadura. Deus pode anular? Pode. E Ele pode refazer? Pode. Mas não anula. Eu já contei aqui, e isso serviu de exemplo, mas eu fui ao hospital no médico, o primeiro exame que o Osés fez, ele levou os exames que o médico tinha solicitado, e aí foi um especialista em Niterói. Ele olhou os exames e disse para o Osés assim: você fuma? Ele disse: não, já fumei, mas tem 33 anos que eu parei de fumar. Eu me converti, contou o testemunho dele para o médico lindo. Eu me converti, no dia que eu me converti, eu parei de fumar naquele dia. Eu fumava desde os 12 anos, e fumei até 52 anos, ou 10 anos, acho que tinha mais de 40 que ele fumava. Mas tem 33 anos que eu parei de fumar. Aí o médico disse assim: tudo bem, mas fica aí, está aí no seu corpo. 33 anos depois, tinha reflexos lá. Eu falei: gente. E aí ele foi tratar aquele câncer no pulmão, que teve uma fase de uns 5 anos aproximadamente muito boa, e depois retornou, né, passando para outra área, e o levou assim de maneira... 33 anos depois, estava lá, a semeadura feita. Ele não fez semeadura de maldade, era uma cultura. Fumar era uma coisa linda. Eu fui tentado a fumar quando era adolescente. Era ver um jovem fumando, nossa, era uma coisa de doido. As propagandas. Às vezes a gente fala mal aí das instituições, de tudo. Tem propaganda de Marlboro hoje, em cima do cavalo, tem na televisão? Fala que televisão é do diabo? Não tem, você vê. Isso tudo é produto de uma campanha. A carteira sai lá, acho que sai ainda, né? Isso aqui provoca câncer, não sei o quê, papapá, escrito lá na carteira. Antigamente não. Continental, né? Marlboro, Hollywood, era Hollywood, né? Não sei, Hollywood, que era um cavalo, Marlboro também, né? Era coisa. Os artistas nos filmes, na novela, tudo tinha maior prazer. Você não fez por maldade, era uma cultura normal. Ele era garoto, começou a aprender a fumar como adulto. E pá, mas o efeito ficou lá. Então eu quero advertir o seguinte: a misericórdia do Senhor não anula consequências. Por isso que a semeadura hoje precisa ser muito antenada com Deus. Nós não somos perfeitos. Não é isso que eu quero aqui de maneira nenhuma suscitar e provocar. Nós somos imperfeitos, mas nós podemos pedir a Deus: Deus, me ajude para que nenhuma semeadura minha repercute daqui a alguns anos com uma colheita ruim na vida de pessoas.
Mas a generosidade de Deus, a misericórdia dele é algo extraordinário. E Deus é capaz de nos atender independentemente do que praticarmos e quantas vezes praticarmos. As misericórdias do Senhor podem ser suplicadas. E a promessa é que as misericórdias do Senhor não têm fim. Você pode hoje clamar a Deus por misericórdia, não importando como você tem se relacionado com Ele. Ele estenderá especificamente sua misericórdia sobre você. Então a este povo obstinado, de dura cerviz, desobediente, rebelde, Moisés diz: Deus, por favor, olha para este povo. E Deus fala: Moisés, sobe aqui no monte de novo, vem cá. E Deus estendeu a misericórdia mais uma vez sobre aquele povo. As consequências ficaram, mas a misericórdia do Senhor foi manifesta. Concluindo, primeiro, desenvolva sua caminhada com Deus firmada em sua graça, não em seu mérito pessoal. Desculpe, não é para te ofender. Você não vale nada. Mas para você não ficar assim achando que eu estou ofendendo você, eu nada valho. Eu não valho nada. Então, fora essa ideia de mérito pessoal. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Então, firme sua caminhada na graça do Senhor. Segundo, avalie com o Espírito Santo qual é o seu histórico de vida desde o dia em que assumiu um compromisso com Cristo. Anteriormente, nós temos o domínio do inimigo sobre nossa caminhada. No momento que nos entregamos a Cristo, o nosso histórico passa a ter uma outra dimensão. Agora o Espírito Santo pode nos conduzir, a vontade de Jesus pode nos orientar. Vamos avaliar sobre isso. Eu estou atento a isso, eu observo os ensinos dele, eu tento obedecê-lo, mesmo sendo imperfeito. Avalie sobre esse histórico e a sua caminhada. Em terceiro lugar, insista na súplica por misericórdia. Deus não se irrita com nossa humilhação quando falharmos, mesmo que seja pela 1000ª vez. Ele vai ser misericordioso. Curve sua cabeça, fale com Deus e diga para Ele: Senhor, me ajuda. Eu quero te servir ainda mais. E eu quero contar com a sua misericórdia sempre. Porque o Senhor cuida de mim. O Senhor me ama. O Senhor me sustenta. O Senhor me ajuda. O Senhor me dá graça. O Senhor não desiste de mim. O Senhor, fale com Deus. E Deus é capaz de dizer para você, como falou para aquele povo lá, através de Moisés: suba ao monte, vem aqui conversar comigo, eu quero te ajudar, eu quero te conduzir, eu quero caminhar com você.